Boa noite, gente. Estamos aqui mais uma vez. Sejam bem-vindas, bem-vindos. Acho que vocês já conhecem boa parte da equipe aqui, né? Estamos aqui mais uma vez. Nosso trio aqui. Deixa eu só encerrar meu som aqui do outro. Acho que vocês já conhecem boa. Clarissa, Mariana e Adriana, já são veras conhecidas. Estamos aí sempre com vocês durante o curso. E a gente tem conversado bastante a respeito do que está acontecendo. A gente está bastante feliz com a presença, a participação de vocês, entrega de atividades e tudo mais. Isso é importante para que a gente mantenha a qualidade do curso e continue podendo ofertar esse curso em novas oportunidades, né? Então, esse retorno, esse feedback de vocês é essencial para a gente, né? Sempre lembrando da participação importante de supervisores, formadores, docentes e desse time gigantesco de tutores e tutoras que têm ajudado bastante a gente nesse processo. Hoje a gente tem a honra de receber a professora Vanessa. Vocês já conhecem da disciplina de surdez, né, no curso Alfadef. A Vanessa é doutora e mestra, em educação pela Unicamp. É graduada em pedagogia com habilitação em educação especial pela PUCamp, especialista em psicopedagogia. Ela é professora do Departamento de Psicologia aqui na UFSCar, e no curso de bacharelado em tradução e interpretação em Libras e língua portuguesa, o nosso querido TILSP, né? Esse é o carinhoso apelido que a gente dá para esse curso. Tirando a coisa formal, gente, a Vanessa é colega já há algum tempo aqui na universidade. Vocês devem ter percebido pelo curso a competência da Vanessa. Ela é comprometida com essa função, dedicada a tanto as questões do curso, do TILSP, que atualmente, inclusive, ela é coordenadora, e eu sou coordenador da licenciatura, então a gente tem passado momentos bem desafiadores atualmente por conta do ensino remoto, né, que a gente iniciou aqui na universidade. Além de tudo, a Vanessa é gentil, é simpática, uma pessoa de boa convivência. E a gente estava lembrando agora que eu tive a oportunidade de ser banca no processo seletivo da Vanessa. Então, qualquer coisa de errado que ela fizesse, vocês podem me culpar, tá bom? Bom, mas tirando isso, é uma honra ter a Vanessa como parte do corpo docente, né, do Alfadef. E hoje é um presente ela vir falar um pouquinho mais com a gente nessa live. Agradecer a presença de todo mundo numa terça-feira à noite, aquela velha história, né? Todo mundo já teve um dia intenso de trabalho, muitas vezes um trabalho diferente do habitual, mas conhecimento eu ainda acho que vale e que tem um preço enorme, né? Acho que nunca é demais. O título da fala da Vanessa hoje, então, Educação de Surdos e os Desafios na Pandemia Covid-19. Então, além de ser um tema geral que a Vanessa trabalha há algum tempo, é um tema atual, né? Falando da questão da educação especial, especificamente do surdo, nessa época de isolamento, de pandemia. A gente sabe que nada disso é simples nesse momento, né? Então, bom, obrigado, Clarissa, Mari e Dri, por estarem de novo aqui comigo, com a gente. Vanessa, excelente apresentação para vocês, espero que todas e todas aproveitem. Sugiro e solicito que vocês deixem as perguntas mais para o final da apresentação. E hoje a gente tem uma coisa nova, que é a possibilidade de gerar um certificado de participação nessa palestra da Vanessa. Daqui a pouco eu vou colar para vocês um link do Forms, em que vocês vão incluir só alguns dados, nome, CPF, outras informações, e dizer se vocês são parte do Alfadef, como aluno, tutor, professor, ou não. Tudo bem? Aí, quem precisar do certificado, se inscreva lá, tá joia? Vanessa, obrigado de novo, boa fala. Assim que você terminar, a gente volta todo mundo aqui para te fazer companhia. Tá ótimo, então. Obrigada pelas palavras. Eu fico bastante contente de ter sido convidada para fazer essa fala e muito feliz de poder fazer parte do curso, né, e da disciplina
que trabalha com alfabetização para as crianças surdas, né, nos anos iniciais do ensino fundamental. Espero que vocês estejam gostando da disciplina, que esteja contribuindo para a formação de vocês. É muito importante, né, quando a gente fala de formação de professor, de quem já está na escola, e eu fico sempre muito contente de poder contribuir com essa formação. Eu fui professora de crianças surdas antes de entrar na Universidade Federal de São Carlos. Vou falar um pouquinho da minha trajetória, porque acho que ajuda a explicar um pouco o tema que eu decidi, né, contribuir nesse momento. Então, eu pensei, o que eu posso trazer de novidade para o curso, né? A gente está discutindo lá na disciplina as questões que são voltadas ao campo da educação, como entender essa complexidade da educação de surdos e das pessoas surdas, que é uma comunidade de fala, né? E o quanto que a língua de sinais ela é um diferencial de outras deficiências, porque as demais deficiências, a gente tem, claro, tem as suas especificidades, mas as pessoas com deficiência usam do português como uma língua de mediação social, e as pessoas surdas, o fato de não ter audição, então essa deficiência produz uma relação social diferenciada, e isso impacta muito fortemente na escola, né, porque a gente, se o professor ele não tem uma formação nessa língua, na língua de sinais, no caso das crianças, né, ou dos surdos adolescentes aí que usam a língua de sinais, o professor já se vê comprometido no processo de ensino e aprendizagem, porque ele não tem essa língua, e não é uma coisa que a gente aprende da noite para o dia. Então, trabalhar com formação para o público surdo, eu penso que o maior desafio nosso é porque demanda tempo, investimento, tanto financeiro do órgão público, para trabalhar com esse corpo docente que está na escola, quanto comprometimento do próprio sujeito que se coloca no lugar, né, de aprender essa língua. E aí, não só um comprometimento, mas ele tem que dispor de tempo, recurso financeiro, porque são cursos, tem que ter contato com a comunidade surda, nenhuma língua a gente aprende se não tiver contato com o falante, e aí quando a gente aprende uma língua, a gente se insere também numa relação cultural diferenciada, né, porque nós somos sujeitos históricos e sujeitos que se relacionam, e as nossas relações socioculturais, elas vão se dando na nossa relação e uso de uma língua, né? Então, quando eu falo que as demais deficiências a gente tem outra relação, eu digo da linguagem, porque na escola, né, se a gente tem uma criança com deficiência visual, ela vai usar, ainda que ela vá trabalhar com software e que a gente tenha que trazer a tecnologia para usar o braille, que é um código, é diferente da língua de sinais, que como ela se relaciona, ela não é um anexo da língua portuguesa, ela tem a sua estruturação gramatical, a estruturação semântica e sintática muito diferente da língua portuguesa, ela produz uma prática escolar, um ensino mediado, que a gente faz o ensino usando a língua, né, a gente está conseguindo agora se comunicar, porque imagino que vocês, né, todos que estão me ouvindo aí, né, são falantes da língua portuguesa, mas se a gente usasse códigos distintos de língua, a gente não ia conseguir estabelecer uma sintonia de relação dialógica, né? Então, é isso que acontece com as crianças surdas na escola. E esse é um desafio, né, que demanda investimento do município para a gente conseguir ter essa formação. Então, eu vou falar com vocês um pouquinho da educação de surdos e os desafios da pandemia. Começo falando, eu vou tentar colocar os slides, mas eu prefiro agora, a gente vai conversando assim, e aí eu vou trazendo os slides, eu quero mostrar algumas imagens que, para mim, são importantes para fazer o uso de uma alegoria aí para complementar a fala. E aí eu vou transitando e coloco os slides daqui a pouquinho, tá? Por que falar, então, de educação de surdos e os desafios na pandemia? Porque quando a gente fala de pessoas surdas, né, a gente tem que citar que há uma variedade de produção desse sujeito surdo, e muitos deles
não tem uma boa relação com a língua portuguesa, de aprendizado mesmo, então, ainda que faça fonoaudiologia, que passe por todo o recurso, ou que tenha até intervenção cirúrgica, né? A gente tem implante coclear hoje, então faça todo um processo de readaptação ou reorganização corporal para a fala. Muitas crianças não têm sucesso no desenvolvimento da oralidade, né? Porque é uma caixinha de surpresa a surdez, a gente fala isso, né? Não, a gente não tem uma resposta, não é só a gente dizer, então um surdo que tem uma surdez profunda, né, aquele que não escuta nada, se a gente fizer o implante, reverte melhor do que aquele que tem uma surdez moderada, porque a surdez, ela varia de níveis, né, de decibéis que esse sujeito ouve ou deixa de ouvir. Então, não é tão assim tranquilo, né? Porque a gente tem questões aí nos transmissores, né, das células ciliadas que conduzem o som ao cérebro. Às vezes, esse processo de condução, ele tem uma interferência. Às vezes, a compreensão, então, na parte cerebral que faz decodificação, tem um comprometimento. Então, o som entra, mas no processo de decodificação da mensagem que pode ter algum comprometimento. Então, são inúmeras as possibilidades, e muitas vezes, assim, o aparelho auditivo, que é o aparelho externo, né, ele não vai aumentar um nível de decibéis significativo para essa criança interagir e conseguir ter uma relação social, de ter uma escuta daquilo que a gente está falando, né, porque a gente tem níveis de som. Então, quando a gente fala dessa relação, a gente tem surdos que têm um bom desenvolvimento com a língua oral, por meio de fonoaudiologia, e que faz toda uma readaptação, que consegue desenvolver fala. Mas, em pesquisas, a gente tem comprovado já que é uma minoria. Então, a gente tem em torno, assim, de 80% a 90% dos surdos, né, que são filhos de pais ouvintes, eles não têm uma boa relação, eles não desenvolvem uma boa relação com a língua oral. E aí, a gente tem que pensar em estratégias que favoreçam o desenvolvimento desse sujeito na sociedade, na escola. E a língua de sinais, ela tem sido muito bem avaliada, né, para os pesquisadores, não só não como uma técnica ou como um dispositivo, dizendo assim, uma técnica que ele usa e deixa de usar, ela vai se constituindo e esse sujeito vai se produzindo dentro dessas práticas com a língua de sinais. E como essa língua, né, a língua de sinais, ela é uma língua de modalidade gesto-visual, ela não tem nenhum impedimento orgânico para o aprendizado, né, dessa língua para as crianças surdas. Então, ela é uma língua que pode ser usada por quem não é surdo. Eu sou falante da língua de sinais, então eu poderia estar fazendo uma fala para vocês agora em língua de sinais, e tudo isso que eu estou falando poderia ser falado em língua de sinais. As pessoas muitas vezes têm essa questão, mas é possível falar tudo em língua de sinais? Como qualquer língua, a gente tem questões, né, culturais e da língua que a gente tem que fazer uma explanação para explicar o que é cultural de uma determinada comunidade de fala para outra. Mas tudo é possível ser falado dentro de um uso de um sistema semiótico linguístico, né? Então, a língua de sinais, sim, é possível falar tudo, né? Aí depende da fluência que tal pessoa tem e do repertório do que ela está falando, se ela tem um conhecimento linguístico para trazer determinado conteúdo nessa língua, né? Mas isso como qualquer outra língua que a gente aprende. Mas ela é uma língua com toda a complexidade de um outro sistema linguístico qualquer. Então, ela não é a língua dos surdos, ela é uma língua gesto-visual que, por ser uma língua de modalidade gesto-visual, ela é favorável para o desenvolvimento das pessoas surdas. E, por isso, os surdos sinalizadores, por que eu chamo de sinalizadores? São as pessoas surdas que usam no seu dia a dia, se comunicam usando a língua de sinais. E isso não acontece com todos os surdos, né? Então, tem surdos que foram oralizados e que têm uma boa relação com a língua portuguesa, mas a gente tem uma quantidade significativa de surdos que não tiveram um bom desempenho ou da desenvolvimento da oralidade, ou mesmo leitura labial, ou mesmo leitura de texto em português, porque, sim, né, a surdez, ela, por ser uma deficiência que trabalha, que impacta na relação de apropriação do português oral, a gente tem um impacto no processo de aprendizagem da escrita desse português. Então, as pessoas surdas, elas não têm
o mesmo desempenho que uma pessoa ouvinte no português, não é porque ela não tem possibilidade ou potencial para aprender essa língua na modalidade escrita, mas é porque os métodos de ensino que são usados na escola não são favoráveis para trabalhar com o ensino de uma língua oral auditiva com quem não ouve, né? Então, não é o mesmo processo que a gente aprende, né? Do modo como a gente foi alfabetizado, essas metodologias de ensino, elas não são suficientes, elas não são significativas para o processo de apropriação da escrita da língua portuguesa. E a gente tem um número significativo de surdos que passaram pela escola, que hoje são adultos e que não tiveram um bom desenvolvimento, um bom aprendizado com a língua portuguesa e por isso não tem uma relação tão significativa com a língua portuguesa, né? E é muito também fácil da gente entender por que essa dificuldade, né? O que isso impacta, porque quando a gente pensa em uma língua, né, que a gente faz uma associação, a língua portuguesa, ela é oral auditiva, o que quer dizer? Que a gente recebe o enunciado pela audição e a gente produz para o outro por meio da fala, né? E quando a gente vai fazer a relação da escrita, né, eu sei que tem muitos professores aqui, professores alfabetizadores, pedagogos, quando a gente vai ensinar a criança a escrever, a ler e escrever, vai trabalhar com a alfabetização, a gente trabalha com uma relação sonora, né? Então, a gente estabelece uma relação entre grafia e fonema. O que isso quer dizer? Que a criança ela vai se apropriando por uma consciência que a gente chama de uma consciência fonológica, de que cada letra representa um som do fonema, e que depois a gente vai construindo isso pela sílaba, e que a gente vai ampliando isso, o sentido da palavra, e para a criança chegar, né, para a gente hoje, que é um falante de português, e que a gente tem uma proficiência, ou uma fluência aí no português, a gente tem um bom uso do português, se a gente olha uma palavra, imagina, eu vou dar um exemplo de técnicas que passam, às vezes, assim, em Facebook, YouTube, palavras que elas estão semi-cortadas, então, assim, casa, aí ao invés de ter C-A-S-A, eu coloco C-E-S-E, e coloco no meio de um monte de outras palavras, e quando a gente olha e lê, a gente consegue identificar no meio de um texto, mesmo que tenha uma troca de uma vogal numa palavra, a gente consegue fazer uma leitura que a gente chama lexical. Eu olho para a palavra e falo, é casa. Por quê? Porque eu estou inferindo dentro do contexto, porque eu já tive contato com essa palavra e é uma palavra, quando ela é estranha, a gente inicia com essa palavra estranha fazendo uma decodificação fonológica. Então, quando eu tenho contato uma primeira vez com uma palavra que ela não foi memorizada dentro do meu armazenamento cerebral, onde fica, né, a parte de registro de todo de tudo que a gente escuta novo, que é no lobo temporal, então a gente escuta, processa e armazena essa palavra nova, que vai se transformando para a gente em vocabulário. Então, quando eu tenho acesso a uma palavra nova, se eu escrever uma palavra nova agora para vocês lerem, que é uma palavra que eu inventei, a gente vai acessar a leitura fonológica, a gente vai ler sílaba por sílaba, a gente começa a ler assim, caletadema, depois a gente fala caletadema, não sei o que é isso, inventei essa palavra agora, tá? Então, o que a gente faz? Primeiro uma leitura fonológica, para depois vir essa compreensão lexical, que é do todo da palavra. Com as crianças surdas, né, a gente já tem comprovado que elas não vão passar por esse processo fonológico, ela não vai fazer relação fonema-grafema. Então, o processo de apropriação desse surdo com a escrita do português, ele é outro processo, né? Ele é um processo que a gente chama só do lexical, que seria trabalhado a partir de uma perspectiva mais morfológica, né? Então, com a palavra toda. Então, é um outro processo de alfabetização que não é como a gente aprendeu a fazer na formação do pedagogo. Vamos lá relacionar, então, a casa, olha o som, casa, começa com o quê? Né? E aí a criança vai lá e troca, coloca o Z, porque ela escutou o ZA, e aí isso lembra para ela o Z, e ela registra Z. Esses erros que são produtivos, a criança surda nem vai passar por eles, porque não há essa relação grafema-fonema, tá? Então,
só para ilustrar o quanto é complexo a apropriação do sistema escrito para uma criança surda, porque a gente está falando de uma língua em que ela não tem contato, né? Não tem contato natural. Ah, mas ela lida com os pais dela todo dia, ela está na casa, ela fala com os pais, mas os pais falam uma língua que ela não escuta. O máximo que ela faz é ver movimento de boca, abrindo, fechando, e não é tão simples assim fazer uma apropriação, criar um significante, um sentido para esse movimento labial, para tudo que a gente que está, né, nas nossas relações, ainda mais as coisas abstratas. Então, não é natural que a criança faz essa relação, tem que passar por uma fono. E às vezes não tem sucesso, porque tem crianças que não conseguem lidar bem com o processo de aprender a fazer leitura labial, que é muito trabalhoso, né? Então, diante de todos esses insucessos, a língua de sinais, ela é uma língua que não tem esse impedimento para a criança surda, e por isso que ela é favorável, né? Ela não é espontânea. As pessoas falam assim, a criança chega na escola já sabe língua de sinais? Não. A criança surda, como uma criança ouvinte, se ela não tiver estímulo, não tiver um falante que saiba a língua para que ela se aproprie dessa língua, ela não vai aprender. Não é natural, porque ela é surda, ela já vem com vocabulário pronto em língua de sinais e isso naturalmente acontece. Não, ela tem que ter exposição, ela tem que ter relação com falantes em potencial, ela tem que ter estímulo dessa língua para que ela aprenda essa língua, né? Então, mas quando ela tem contato com um falante que tem um conhecimento dessa língua, é mais natural que essa língua aflore nessa criança, como acontece com uma criança ouvinte que é colocada num ambiente da língua que seja, né? Se a gente tem um bebezinho que nasceu hoje e eu viajo com ele, vou com ele para os Estados Unidos, ele vai ter o contato social de pessoas que falam inglês, não é porque ele é brasileiro que ele vai ter dificuldade de aprender o inglês. Não, ele vai desenvolver essa fala porque ele está em contexto qualitativo para esse desenvolvimento, né? A mesma coisa com a criança surda. Ela precisa estar em contexto qualitativo para a aprendizagem da língua de sinais, né? Qual é o lugar que tem se colocado como um contexto mais qualitativo para a criança aprender a língua de sinais? Tem sido a escola. A escola tem sido o ambiente mais favorável, por quê? Vou falar duas questões assim, e aí, para muitos que estão vendo pela primeira vez, estão discutindo surdez pela primeira vez, talvez se choque. Bom, como eu disse, 90% dos filhos dos surdos são filhos de pais ouvintes. A medicina, ela evoluiu muito, mas a gente está muito atrasado em termos de surdez do que a gente precisaria ter em termos de conhecimento e discussão do problema que é quando a criança surda não tem contato, assim que nasce, com uma língua gesto-visual, né? A língua de sinais, no caso. Por quê? Porque se ela não desenvolver a língua oral, se ela não tiver sucesso na língua oral, que isso não é incomum, é muito comum o não sucesso na língua oral, essa criança, quando ela tiver contato, então, às vezes, ela só vai aprender a ter contato com a língua de sinais lá na escola, ela ficou um período que a gente chama de atraso de linguagem. Então, ela vai ter uma aquisição de linguagem tardia. E isso tem muitos complicadores no desenvolvimento da criança, né? Então, a nossa relação com a área da saúde, né, educação especial e saúde, precisaria estar muito mais afinado para a gente ter mais sucessos na educação de surdos. Porque primeiro que o diagnóstico muitas vezes é tardio. A família reluta em perceber que a criança não está desenvolvendo linguagem, às vezes ela não percebe que a criança é surda, não é uma coisa física que a gente olha e fala, bom, essa criança não escuta. Então, os pais às vezes acham, essa criança é lenta para desenvolver linguagem, está com 2 anos e não está falando ainda, né? Então, às vezes o diagnóstico pode ser tardio, muitos pais têm a expectativa de que vai colocar um implante coclear, né, fazer cirurgia de implante, que a criança vai desenvolver oralidade, então relutam em aprender a língua de sinais, né, muitos pais não têm contato com esse discurso que eu estou falando para vocês, e não é tão simples assim para os pais, porque há um luto que essa família vive com a notícia da surdez, não é tão tranquilo assim, né,
E a falta de orientação logo nos primeiros contatos de descoberta da surdez, a falta de orientação da área médica, acarreta num atraso, num contato tardio com a língua de sinais. Então, não é incomum, né, a gente ver famílias de surdos que não sabem língua de sinais. E aí os surdos vão aprender, quando a escola tem um programa bilíngue, que trabalha com a língua de sinais e tal, a criança vai aprender língua de sinais na escola, mas às vezes a interação que ela tem social e de saber de novidades, das coisas que estão acontecendo, é na escola com quem fala com elas em língua de sinais. E na família, ela acaba usando gestos mais caseiros, uma comunicação muito rudimentar para aquilo que efetivamente ela está vendo, mais para o concreto. Então, hora de comer, tomar banho, e são gestos caseiros que a família usa para se comunicar com a criança. Aí, quando a criança tem contato com a língua de sinais e a língua vai desenvolvendo essa língua, a gente percebe o fosso que se cria na relação familiar se os pais, se a família não entra junto para aprender a língua de sinais, né? E isso é todo um trabalho da escola, a escola acaba tendo todo um compromisso, tanto com o desenvolvimento de língua dessa criança, tá? Porque, como eu disse, tem um atraso, um problema lá, que começa lá na medicina, né? No diagnóstico tardio, né? Aí a gente tem falta de orientação e encaminhamento da família aonde aprender língua de sinais, a gente não tem programas sociais, uma política bilíngue, uma política linguística da saúde que tenha espaços em que essa família aprenda a língua de sinais. A gente tem algumas associações de surdos, em municípios que têm associações de surdos, que têm um trabalho social com as famílias e que fazem cursos de língua de sinais gratuitos para a família. Mas, se não, essa família vai ter que buscar curso de língua de sinais, pagar esses cursos, ter tempo para aprender isso. Então, é trabalhoso, né? E aí a gente tem esse descompasso entre família e linguagem, né? Quando a gente tem essas crianças já na escola, e se a gente tem uma escola que tem um programa bilíngue, né? Porque isso também não é uma coisa, assim, natural a todas as escolas, né? Embora a gente tenha legislação que hoje garanta uma educação bilíngue de surdos, não é comum. A gente tem escolas que é só o professor de educação especial, e às vezes o professor de educação especial, na maior boa vontade, sabe de todas essas questões que eu estou dizendo, mas ele não sabe língua de sinais. E aí, ele não é esse professor em potencial, ele não tem esse papel de qualidade, ele não vai desempenhar essa qualidade que a criança precisa para esse ambiente propício para desenvolvimento de língua, né? Então, a gente continua tendo fossos e problemas educacionais. Mas, quando a gente tem programas bilíngues e que acontecem em escolas, a gente tem uma interação e um desenvolvimento dessas crianças surdas lá na escola. E com a pandemia do Covid, né, a gente teve um problema muito sério, né? Eu vou abordar mais as questões das crianças, tá? Porque o projeto que hoje eu estou trabalhando, que eu vou falar um pouquinho desse, que hoje chama #CasaLibras, e eu não estou sozinha no projeto, eu sempre gosto de dizer isso, que eu sou muito grata à equipe que tem trabalhado comigo, que a gente conseguiu construir aqui na UFSCar, né? Mas quando veio toda essa questão da pandemia, eu vou focar nas crianças, a gente tem um problema enorme em termos de população surda, né? Então, no macro, eu vou falar do macro, daí eu foco nas crianças. A gente tem, então, surdos, como eu disse, adultos, que não têm uma boa relação com o português, certo? Então, as informações sobre o Covid transitavam por onde? Ou por meios sociais, mídias, né? TV, reportagens, ou jornalísticos, ou em redes sociais, mas também por escrita. E aí a população surda adulta começou a não ter informações sobre o que estava acontecendo e muitas desinformações. Então, às vezes, assim, a comunidade, alguns sabiam de alguma coisa e era um diz que me diz que acho que está acontecendo isso e aquilo, mas a gente não tinha uma efetividade para a população surda, usuária da língua de sinais, que pudesse abrir numa rede social, uma rede aberta de TV, por exemplo, a Globo, vou colocar a Globo agora, que seja, né? E eu vou ver lá janela de língua de sinais para saber o que está acontecendo. A gente tem alguns programas que tem janela em língua de sinais. Isso não é para todos. Então, veja que a gente já tem a desinformação. Ah, mas pode colocar o closed caption, coloca lá a legenda.
Como eu disse, tem muitos surdos que têm muita dificuldade no português. É como a gente, é uma língua estrangeira para eles, é uma língua da qual eles não ouvem, então eles sabem, assim, as palavras, é como se eu ensinasse para vocês um sinal hoje em língua de sinais e quisesse que vocês amanhã já soubessem, né, e não esquecessem sinais novos que aprendeu. Se a gente não usa uma língua, o que acontece? A gente perde a fluência nessa língua. E a mesma coisa com os surdos, né? Então, não é eles não estão escutando o tempo todo, e aí isso gera a falta de novas palavras, vocábulos novos que vêm na língua e eles não têm acesso. Então, é muito complicado. É como se colocasse um texto em inglês, e por mais que eu tenha uma boa relação com o inglês, que eu tivesse que tudo que está acontecendo no meu país tem informação pela escrita do inglês. Então, é mais ou menos assim que os surdos se veem, né? É uma língua da qual eles, num país da qual usa o português, mas é uma língua estrangeira para eles. Ela é próxima, porque eles estão nesse país que usa o português, mas é estranha, porque ela é uma língua oral auditiva da qual a falta de audição gera um distanciamento para eles. Tá? Então, olha como é sério. E a falta de informação, né? Quando a gente fala o que acontece na pandemia, com a falta de informação, morte, né, gente? Porque não saber que eu preciso passar álcool, que eu preciso usar máscara e por que eu preciso, ou eu vou num posto de saúde, eu não consigo ser atendida em língua de sinais, então estou pensando em população adulta, isso já foi catastróficos, né? E a gente teve muitos projetos que foram fazendo tradução e levando informações por meio, assim, traduções de informativos de universidades. A gente tem o InformaSUS na UFSCar, que o professor Vinícius estava à frente, e aí tomou a frente de fazer traduções de informações científicas para encaminhar para a população surda, né, que também queria saber o que estava acontecendo. Mas veja que isso não é uma política social. Eu não posso ligar como os surdos pagam, e pagam como nós, né, todos os impostos que eles têm que pagar, e eles não têm as informações e o respaldo de uma nação que hoje já reconhece a língua de sinais como língua, de tudo que está acontecendo na língua de sinais. Então, eles acabam sendo sujeitos vulneráveis pela falta de informação. E as crianças surdas, né, a gente tem mais agravantes ainda, porque quando a gente tem janela em língua de sinais, na TV, a gente tem janela em língua de sinais de um tradutor, que está lá fazendo em língua de sinais, mas que tem uma fluência na língua da qual a criança surda não consegue acompanhar, porque ela está em processo de aquisição. Então, não é a mesma sinalização para o adulto que eu vou fazer para a criança, né? É como se eu for fazer uma informação, fazer um vídeo científico para uma criança de 4, 5 anos, falar do Covid, né? Então, as crianças surdas foram tiradas da escola, porque todo mundo não pôde mais ir para a escola, mas as crianças ouvintes tiveram a acolhida dos seus pais para explicar: olha, está acontecendo isso, você não vai amanhã para a escola, porque, a gente está vivendo isso, isso e aquilo. E quando a gente está falando de crianças surdas que estão em desenvolvimento, que já estão num desenvolvimento linguístico legal, mas a família não tem o mesmo nível de língua de sinais, quem vai passar essa informação para elas? Porque a gente tem essa realidade. Pais que, na melhor da boa vontade, estão tentando aprender língua de sinais, mas que têm inúmeras dificuldades de aprender essa língua. É uma língua, né? Como o inglês, como o espanhol, como o francês. Tem gente que vai ter um desempenho, por ser uma segunda língua, tem gente que vai ter um desempenho melhor, tem gente que não, né? Então, não é porque os pais não amam os seus filhos, mas é porque há uma relação de aprendizagem de uma outra língua, e isso não foi esperado para nenhuma família ter um filho que, por não ouvir, vai ter que usar uma língua da qual eu vou ter que aprender, né? Então, são questões que a gente tem que pensar e entender no macro, né? E aí, a gente começou a pensar, né? Bom, eu fiquei muito impactada, eu fui professora bilíngue, como eu disse para vocês, em Campinas, eu trabalhei 9 anos na rede pública de Campinas, da qual eu sou muito grata, porque eu aprendi muito no município, fui professora bilíngue lá, trabalhando com crianças surdas e formação em educação especial. Então, eu trabalhava na educação, eu era concursada da educação especial, mas eu atuava no projeto com surdez, e eu tinha salas bilíngues trabalhando com crianças surdas. E
E eu sei o quanto é difícil a gente produzir material para criança surda. A gente não tem, não é uma coisa assim, não é como na educação básica, que eu posso escolher se eu quero usar a editora X ou Y para minha escola, se eu quero usar esse material didático ou aquele. Eu não tinha, eu tinha que todo dia era uma produção nova para eu tinha que olhar que conteúdo eu vou trabalhar, bom, como que eu vou fazer isso em língua de sinais, como eu vou construir isso em língua de sinais. E por eu ter sido professora bilíngue, eu sei que os meus colegas professores de surdos passam, porque a gente tem que fazer todo o material artesanal. É tudo artesanal. A gente tem que gravar vídeo, então a gente tem que lidar com tecnologia, quem trabalha com surdo, desde sempre. Porque a gente vai fazer uma filmagem, a gente tem que filmar a criança que está sinalizando para depois eu dar feedback para a criança. Às vezes a escola não tinha isso, era no meu celular. Então, os professores que trabalham com surdos é algo que é muito real. O trabalho da tecnologia com quem trabalha com surdo, a gente já vem de antes da pandemia, né? E aí, com esse isolamento social, a escola é um lugar muito significativo para as crianças surdas, porque é lá que elas encontram seus pares surdos, é lá que muitas vezes elas têm contato com adultos surdos, professores que estão na escola e que muitas vezes elas olham, né? Nesse projeto que eu estou trabalhando agora do Casa Libras, tem um professor surdo que trabalha comigo, Guilherme, e a gente tem feito contações de histórias, a gente fez no SESI, fomos participar agora no momento do Covid, e aí foi muito interessante uma das interações no SESI que a gente fez com as crianças, que a menininha olhou para o Guilherme e fez assim, você é surdo igual eu? Ela ficou assim espantada, porque ela não tinha contato com um adulto surdo. Então, é um descobrimento. É como, se a gente pensar na questão racial, é como se eu fosse a única negra do planeta e nunca tivesse visto um outro negro como eu e eu achasse que eu fosse a única, né? Ou outras situações, ou se eu fosse a única mulher do planeta e só tivesse homens e um dia eu encontrasse uma adulta, uma pessoa, né, adulta, mulher como eu. Essa experiência que eu estou falando para vocês, ela é narrada num livro que chama O Voo da Gaivota, de uma surda, Emanuele Laborit, ela é francesa, ela conta que é o vídeo que eu passei para vocês assistirem, né, o documentário, Emanuele Laborit, inclusive, que fala da experiência dela de descoberta da surdez, que ela tinha uma fantasia quando era menor, que ela achava que ela ia morrer logo, porque a família dela, todo mundo falava, então era movimento de boca, e ela era a única que ela sabia que ela era diferente. Ela sabia que ela era diferente da família, mas ela não sabia exatamente, né, essa diferença, porque é muito complicado a criança se entender surda também. Não é da noite para o dia que ela se percebe surda. E aí ela comenta que a família leva ela na comunidade surda e quando ela vê um surdo adulto, ela chora porque ela consegue falar para o surdo que ela achava que ela ia morrer, porque ela achava que era todas as crianças, todo mundo que tinha o que ela tinha, não podia viver mais que determinada idade, porque ela nunca tinha visto um adulto igual ela, né? Então, essa questão identitária, ela é fundamental, e por isso que a gente fala que as escolas, a gente tem que ter mais crianças surdas na escola, a gente tem que ter adultos surdos que circulam pela escola, não é um adereço, é porque isso faz toda a diferença na constituição subjetiva das crianças, né? E aí, nesse momento da pandemia, isso me incomodou muito. E aí eu fiquei pensando, bom, né, já é um caos as crianças ficarem em casa e os pais trabalhando em home office. E aí a gente ia vendo, assim, como que está o home office antes da gente ter a retomada das escolas e esse trabalho híbrido, né? Quando a gente não estava tendo nada mesmo e os pais começaram alguns a trabalhar e os filhos não tinham não tinha escola, mas tinha a distração de uma TV, de alguma coisa que distraísse essas crianças. E as crianças surdas não, porque a TV não tem entretenimento em língua de sinais, não tem desenhos, mas tem desenho infantil. Tá bom, mas um desenho infantil demanda a audição. Então, se eu coloco um desenho lá infantil, que ele é todo falado, narrado, por mais que seja todo visual, colorido, que eu tenha tudo de mais lindo possível para a criança, se eu não tenho uma interação visual que passa um sentido sem a relação da fala, essa criança ela não vai ter interesse, né? Por isso que
no nosso plano final, né, o estudo de caso, eu peço para vocês buscarem mídias que sejam, assim, visuais, não precisa ser em língua de sinais, mas que seja uma interação em que, bom, se essa criança não sabe o português e eu olho, eu consigo construir uma linha de raciocínio das imagens que estão acontecendo, esse vídeo já pode ser favorável para uma criança que está em processo de desenvolvimento da língua de sinais, em aquisição de língua, tá? E aí eu comecei a pensar, bom, e agora, né? O que a gente vai fazer? E aí eu propus, eu estou com uma pesquisa com financiamento da FAPESP, que eu tenho feito assessorias em escolas municipais que têm projetos bilíngues para olhar um pouco como que as escolas estão resolvendo a educação bilíngue de surdos, né? E dessas escolas das quais eu tenho feito parceria, duas delas eu tenho feito assessoria, além da pesquisa eu tenho feito assessoria. E aí eu pensei, nossa, que complicado, né, para as escolas agora. Bom, vamos fazer algumas traduções de vídeos. Eu convidei o Gui, né? Montei uma atividade de extensão e convidei o Gui para a gente fazer traduções infantis de vídeos que estavam falando do Covid, mas para crianças ouvintes, e a gente colocaria a janela em língua de sinais, fazendo alguma interação para encaminhar para as escolas, para os professores, encaminhar para os pais mostrarem para os filhos, né? Então, para eles terem informação em língua de sinais, mas com conteúdo infantil. E a gente fez 3 traduções de materiais didáticos. A gente chamou de material didático porque era um texto mais voltado ao ensino, né? E aí a gente falou, bom, mas a gente vai ficar só mandando Covid, as mortes aumentando, né? Toda a situação de novidade, de medo também, a gente pensou, bom, vamos passar alegria para as crianças, né? E aí a gente... eu falei para o Guilherme, vou contar uma história em língua de sinais, porque eu amava contar história para as crianças surdas quando eu dava aula. E aí eu contei a primeira história do Pinóquio em língua de sinais, a gente fez bem amador mesmo, fiz a tradução voz, porque a gente queria encaminhar, fazer um vídeo todo produzido, assim, não muito produzido, hoje já tá ficando uma produção melhor, mas porque a gente queria que os pais também tivessem acesso, que tivesse tradução, para os pais poderem saber o que era contação, né, os pais que não sabem língua de sinais, poder ver com as crianças e fosse um meio deles estarem juntos ali, né, com seus filhos. E aí eu contei essa história, o Guilherme contou a semente da verdade, e aí a gente ficou, bom, mas nós vamos contar a história, a gente falou assim, vamos criar uma hashtag, Casa Libras, e a gente encaminha no Facebook e começa a chamar quem quer contar a história com a gente, e as pessoas que quiserem contar a história em língua de sinais, a gente faz uma edição tal, e a gente vai fazendo contações de histórias. E a gente foi recebendo materiais. E aí, como está vinculada a minha pesquisa FAPESP, esse material eu estava encaminhando para as escolas bilíngues, que estavam, né, nesse momento aí em isolamento, como todos nós, a gente fez todo um termo de uso das imagens, então eu vou mostrar para vocês uma das histórias, né, vou mostrar um trechinho para vocês da equipe que tem trabalhado hoje comigo, e algumas pessoas que fizeram as histórias. A gente começou a receber as contações, e aí começou a dar bastante trabalho para fazer um processo mesmo primeiro de formulário de uso da imagem, porque a gente precisava ter o uso livre da imagem, né? E aí as crianças queriam contar, então o material que a gente tem hoje do hashtag Casalibras, eu vejo que ele é rico porque a gente tem uma variedade de falantes do Brasil que usa a língua de sinais. Então, a gente tem crianças, adolescentes, adultos, surdos, professores bilíngues, ouvintes que sabem língua de sinais, todo mundo que sabe língua de sinais manda aí, pessoas que estão aprendendo língua de sinais, que se esforçaram a fazer a contação de história, aí a equipe recebe, a gente dá uma devolutiva, a gente grava os vídeos para a pessoa aprender melhor, assim, fazer uma contação melhor. Então, a gente tem feito parceria e a gente tem liberado essas histórias que a gente, inclusive, aprendeu todo o processo de liberação para que as prefeituras possam usar o material, inclusive nos seus sites, porque é muito burocrático, né? Tudo que a gente tem crianças, então o termo de assentimento dos pais a gente fez bilíngue, então a gente fez toda a tradução do termo, aí os pais, né, também assinam que pode usar o uso da imagem das crianças. É uma pesquisa que tem o financiamento da FAPESP,
E a minha pesquisa já tinha, né? Então, as produções está vinculada à FAPESP e também à PROEX, que é a Pró-Reitoria de Extensão da universidade, e como é do meu grupo de pesquisa, está vinculado ao PPGS, que tem a maior parte dos professores que trabalham no curso, nesse curso que que vocês estão se formando, são professores do programa de pós-graduação em educação especial. Então, é um produto hoje da UFSCar, do qual eu coordeno, mas que tem toda uma equipe, e aí eu vou mostrar para vocês a equipe, vou mostrar o vídeo institucional, tá, para vocês que a gente fez agora, né, a gente tem composto na equipe eu e o professor Guilherme, que somos professores do Departamento de Psicologia e trabalhamos no curso de tradução Libras-Português. Eu estou na coordenação e o Guilherme está me ajudando na vice-coordenação, mas eu falo que a gente coordena junto, porque é isso mesmo, né? O Guilherme tem essa figura surda e é muito importante a gente ter esse olhar surdo para as produções de material, né? A gente tem uma equipe de técnicos que tenha auxiliado na tradução, na produção de material. Regina, Rodrigo têm trabalhado, eles são técnicos do curso da UFSCar e do curso TILSP, que têm trabalhado com a gente, equipe de tradutores e intérpretes, porque são várias fases, gente. A gente recebe o vídeo bruto, né, contado em língua de sinais. Então, a pessoa que quer contar, ela se grava lá até 10 minutinhos, manda para um e-mail institucional que a gente criou, do hashtag Casalibras, a gente recebe esse material, a gente passa para uma etapa de validação para verificar se a sinalização está ok, se a gente precisa pedir para que a pessoa se regrave, se a filmagem ficou legal, tal, ela só vai gravar num fundo neutro. E aí a gente começa a fazer o processo de edição, que a gente chama a fase 1, que é uma fase de edição visual, e aí quem faz é uma equipe hoje de surdos, o Guilherme está na parte da edição 1, e a gente está com 2 colaboradores, um surdo que é pesquisador da Universidade Federal de Santa Catarina, e uma ex-aluna surda de um projeto bilíngue aqui de São Carlos, que hoje ela faz Instituto Federal, ela está fazendo um curso de audiovisual no Instituto Federal, e aí ela está finalizando e ela quer prestar vestibular agora, imagem e som na UFSCar, então ela está trabalhando na edição. Então, o que eles fazem? Eles pegam o material bruto e vai trabalhando, né? O que eu preciso aproximar na sinalização da criança que vai favorecer um discurso para a criança surda e tal, todo um repertório visual e, além disso, imagens aí livres, tem que ser de software livres, porque a gente está disponibilizando no YouTube, né? E a gente tem colocado Cream, eu só sei falar que é CC, é Cream Commons, não sei muito falar em inglês, mas que é algo que quando a gente usa no YouTube de uso livre, se vocês verem vídeo no YouTube que tem esse CC, isso significa que ele pode ser usado livremente, né? Ele está liberado para reutilização. Então, todos os nossos vídeos, eles já estão liberados para reutilização no YouTube, tá? Aí a gente faz essa edição, passa para uma fase de uma equipe que faz a tradução. Aí eu trabalho na equipe de tradução, então a gente pega o vídeo em língua de sinais, que é uma contação em língua de sinais, não tem voz. Aí a gente faz a tradução voz, tá? E aí a gente tem na equipe alunos também do curso TILSP, que estão trabalhando na atividade de extensão e que alguns estão fazendo agora como estágio, porque no início do projeto, né, no início da pandemia, a gente não tinha retomado das aulas, agora a gente tem alunos que estão trabalhando e estão fazendo estágio, então é um desafio muito grande, porque fazer voz, fazer inversão de acessibilidade, dar voz para um público infantil, ouvinte, a gente não está muito acostumado a fazer, a gente faz o inverso, pega do português e coloca para Libras, mas criar essa entonação prosódia no português tem sido um desafio e uma formação interessante. Então, eu faço parte dessa, além de coordenar, eu estou na equipe de tradução, a gente tem, vocês vão ver que alguns vídeos é a minha voz fazendo tradução, a gente tem outras pessoas que fazem a tradução, e aí a gente passa para outra etapa de edição, que é a edição de sincronização. Como a gente tem uma equipe de edição visual, de surdos que fazem essa coisa para olhar o rebuscamento da língua de sinais, na parte 2, de edição 2, a gente precisa de tradutores e intérpretes
e que trabalham com audiovisual. E a gente tem, então, 2 alunas do curso TILSP que foram, né, do nosso curso de tradução, que se formaram em imagem e som. Então, elas estão trabalhando nessa parte de edição 2, que é fazer a sincronização. Eu pego a imagem em Libras, o áudio em português, e eu tenho que sincronizar a velocidade para isso gerar. E aí a gente começou a perceber que não era só colocar voz em português para ser legal para as crianças ouvintes e para as suas famílias. A gente precisava colocar uma musiquinha no final, atrás, assim, que a gente chama de trilha sonora. Então, elas foram trabalhando com trilha sonora, a gente criou capa, e aí a gente tem uma outra etapa que é armazenamento de tudo isso que a gente está fazendo, né? Que tem alunas do TILSP que têm trabalhado no que a gente chama de metadados. Então, tem compilado todo esse arsenal de materiais para a gente poder trabalhar com pesquisa disso, tá? Então, é um pouco disso que a gente tem feito, e a gente teve muito retorno positivo, e o que a gente ficou feliz é que quem mais tem usado, as prefeituras que mais, né, têm usado o nosso material, por estar livre, né, tem sido da região norte e nordeste, que tem mais carência em produção de material e de formação para a educação bilíngue, né? Embora aqui no sul, no sudeste e no sul, a gente tenha formação, mas a gente também tem muita carência, né? Então, eu vou mostrar para vocês o vídeo institucional. Aí eu mostro um trechinho da história, depois eu mando o link para vocês e a gente abre para conversa, tá? Senão eu vou falar a noite inteira, porque eu sou assim. Então, peraí, eu vou mostrar para vocês. Vou compartilhar aqui.
Agora eu vou mostrar, eu vou pegar um outro vídeo, peraí. E aí, um pedacinho de uma das histórias. Eu quero pegar do João, não vou pegar a minha, não. Esse site que vocês estão vendo é onde está armazenado todas as contações, tá? De histórias, vocês vão achar no site do TIUSP. Vamos ver se vai. Oi, tudo bem? Eu tô aqui no hashtag Casa Libras. Dessa vez, ninguém me convidou. Eu mesma tive a ideia e resolvi escolher uma história para contar para vocês. E eu vou contar essa história. Se vocês quiserem assistir agora, podem ficar à vontade. Mas se não quiserem, tudo bem, não tem problema. Podem assistir depois. Vamos lá para iniciar a história que eu vou contar no hashtag Casa Libras? Ah, mas espera aí. Eu vou me apresentar. Meu nome é João Pedro. E esse é o meu sinal em língua de sinais. Então, vamos conhecer a história agora? O título dessa história é Os Três Porquinhos. Que legal! Vamos começar? Era uma vez um papai porquinho, e ele tinha 3 filhos porquinhos. O Cícero, o Heitor e o Prático. Os 3 porquinhos já estavam bem crescidinhos, já tinham 18 anos, então o papai falou para eles: filhos, vocês podem construir as suas próprias casas, mas não construam perto da floresta, porque lá tem alguns animais que são perigosos e podem até atacar vocês. É melhor construir um pouco distante da floresta e tomar muito cuidado, tudo bem? Ok, pai. E os 3 irmãos seguiram por aí, cantando, se divertindo e conversando. Até que eles chegaram em um lugar que não tinha nada construído. O Cícero quis construir uma casa de palha. O Heitor decidiu construir uma casa de madeira. E o Prático decidiu construir uma casa de tijolos. Cada um foi construindo a sua casa do seu jeito. O Cícero quis a palha por ser mais rápido de construir. O Heitor escolheu a madeira porque também era muito rápido de terminar. E o Prático escolheu tijolos porque ele queria uma casa muito resistente. E os irmãos falavam: ah, Prático, por favor, escolhe uma casa mais simples, a gente não gosta que você demore tanto. Ah, mas eu preciso construir uma casa que seja muito forte, eu quero a melhor casa. Ok, então cada um foi construir a sua própria casa. O Cícero construiu a casa de palha e foi rapidinho. Terminei, que bonita que ficou minha casa. Agora eu vou lá ver como está a casa do Heitor. O Heitor estava construindo a sua casa de madeira. Ele bateu o martelo nas patinhas e até machucou, mas finalmente ele terminou de construir. Oi, Cícero, vamos brincar? Vamos, mas antes a gente pode ir lá na casa do Prático para ver como que está indo a casa dele. E os dois foram até a casa do Prático. Chegando lá, viram o Prático trabalhando duro. Ele estava trabalhando sem parar. Nossa, a casa dele não terminou ainda. O Prático carregava os materiais, e ele trabalhava dias e dias, construindo aquela casa, levantando as paredes, colocava os tijolos, depois massa de cimento e mais tijolos. Demorava tantos dias para construir aquela casa. E os irmãos falavam: ai, Prático, termina logo para a gente brincar. Não, eu não posso brincar agora, eu preciso terminar de construir a minha casa. Falta só um pouquinho, falta só o telhado e eu já termino. E os 2 irmãos falaram: ah, tudo bem, então a gente vai brincar por aí. Então eles saíram cantando, brincando, mas eles não sabiam que na floresta tinha um lobo.
E esse lobo estava com muita fome. Ai, eu queria um bichinho para caçar e comer nessa floresta. Eu vou procurar. Olha o que eu encontrei. E lá estavam os dois irmãos brincando alegres. Ora, eu mal posso esperar para comer essa carne de porquinho. Estou com tanta vontade. O lobo se escondeu entre as árvores e estava preparado para atacar. E os dois porquinhos ali, conversando, distraídos, até que... Um lobo! Os porquinhos começaram a correr. O lobo, eu quero esses porquinhos para mim. E os porquinhos correram, o lobo perseguiu os porquinhos, o Cícero e o Heitor. Os dois correram para suas casas. O Cícero chegou primeiro e o lobo logo atrás dele. Então o Cícero entrou, bateu a porta e ficou, tomara que esse lobo não consiga entrar aqui. E o lobo, eu não consigo abrir essa porta. Como eu vou fazer? Tive uma ideia, eu vou soprar essa casa de palha. E a palha começou a voar pelos ares. O Cícero olhou aquela casa toda destruída e fugiu para a casa do Heitor. E o lobo, eu quero mais porquinhos. Correu atrás do Cícero. O Cícero chegou na casa do Heitor. Heitor, abre a porta para mim, por favor. O Heitor abriu a porta e ele entrou, mas o lobo fez a mesma coisa. Então, eles foram correndo para a casa do Prático. Lá, chegando, explicaram. Prático, nós estamos aqui porque as nossas casas foram destruídas. E o Heitor, sim, nós dois podemos ficar aqui com você? Mas o lobo chegou logo em seguida e soprou. Mas a casa nem se moveu. E ele tentou de novo. Nada. E ele foi ficando cansado, e os porquinhos felizes comemorando. O Prático disse, viram como a minha casa foi boa? E o lobo, eu vou ficar aqui, eu não vou desistir, eu quero comer esses porquinhos, como eu vou fazer? Então, o lobo avistou uma chaminé que o Prático tinha construído na casa dele para liberar a fumaça. Já sei, eu vou subir nessa chaminé. E o lobo, tão espertinho, foi subindo e subindo para descer pela chaminé. Os irmãos escutaram o barulho do lobo descendo e ficaram preocupados. Me ajudem, vamos deixar um caldeirão de água fervente aqui embaixo dessa chaminé. Assim ele vai cair e vai se queimar. E o lobo caiu. Até que enfim eu encontrei os porquinhos que eu tanto queria. E o porquinho, ei, seu lobo, você não está percebendo que você está queimando? Eu? Queimando? Que nada. Mas que cheiro é esse? Eu me queimei. E os porquinhos ficaram felizes, cantando. Fim da história. Se você curtiu, clique aqui no curtir. E aproveite também para ativar o sininho de notificações para você saber quando for publicada uma história nova, muito legal, ok? Tchau, beijos, amo vocês. Agora, como que eu faço aqui para sair? Voltei, né? E aí, gente, eu só tenho a agradecer ao Nassim por ter me aprovado na Universidade Federal de São Carlos e poder estar fazendo esse projeto. E agora a gente conversa de tudo que eu falei. É assim, Nassim? Agora vocês voltam para conversar comigo? Vocês vão... Oi, Ivan, obrigado. Foi genial. Os vídeos são muito bonitos mesmo, viu? Muito obrigado. Eu estou tentando acompanhar o chat aqui. Não sei se a Mari e a Cladria registraram alguma pergunta.
Eu acho que quem tiver pergunta pode colocar agora algum comentário. Certamente muitos elogios, Van, como sempre. A galera gostou bastante. É bem legal. E o João é um fofo. Ele mandou 2 histórias e o pai dele fica assim. Ele quer contar outras histórias. Ele quer ficar fazendo eu gravar a história. Então está sendo bem legal. A gente tem bastante produção de bastante gente, assim, todos os contadores são voluntários, né? Gente que quer contar história e manda uma história bruta e a gente, né? Essa história do João, ela foi toda desenhada por uma artista plástica e que tem ajudado a gente no projeto, tem atuado, então a gente está com uma equipe legal. Estamos fazendo esses projetos. A Federal é privilegiada porque a gente tem hoje 4, né, docentes surdos do Departamento de Psicologia. E mais toda a equipe de audiovisual, os intérpretes, é uma equipe muito boa. Bom, tem uma pergunta aqui da Cléria. Existem estudos comprovando que a língua de sinais contribui no desenvolvimento de crianças surdas implantadas ou protetizadas? Sim. A professora Ronice Quadros, ela é uma pesquisadora muito renomada no Sul, né, na área da surdez, na Universidade Federal de Santa Catarina, e ela desenvolve já há um tempo pesquisas com crianças implantadas e protetizadas. As pesquisas agora, a maior dela é de um projeto que chama BBB, o projeto dela, ela tem investigado mais as crianças implantadas. Então, assim, tem mostrado os dados de quanto que o implante, ele, de fato, é significativo para o desenvolvimento da oralidade, do português, e também o quanto que a língua de sinais favorece para o desenvolvimento da fala. Porque, segundo as pesquisas, o que ela tem mostrado é que a criança surda, quando ela aprende a língua de sinais, ela sente menos opressão, ou menos uma responsabilidade no desenvolvimento da língua oral, que não é uma língua tão fácil de ser desenvolvida. Então, ela consegue criar correlatos na língua de sinais para aprender essa segunda língua, que seria o português. Então, e aí, quando tem a escuta, né, quando há sucesso no desenvolvimento do implante, a língua de sinais, ela auxilia no processo aí de aprendizado da oralidade. Então, as pesquisas que a professora Ronice mostram, tem vários artigos, a gente pode procurar, Ronice Quadros, entra lá no Google Acadêmicos, implante coclear, e a professora Ronice tem bastante artigo discutindo essas questões. Essa era uma coisa que a Cléria falou na sequência, né, se é melhor do que o método oral, acho que você responde já isso. Tem uma outra colocação da Nádia, sobre a questão do diagnóstico precoce da surdez. Ela fala que acho que alguém fala depois da sequência, acho que o diagnóstico continua sendo tardio. Aí tem a questão, né, da não aceitação familiar, as barreiras de sempre dificultam o desenvolvimento da criança surda. Isso a gente já sabe, né, Van? Isso infelizmente ainda acontece isso. A gente tem o teste da orelhinha, né? Porque as pessoas podem falar, mas hoje é obrigatório, né? Então, a gente tem o teste da orelhinha, que é feito no hospital assim que a criança nasce, como o teste do pezinho, né? Só que o teste da orelhinha, ele assim, ele pode dar falsos positivos. Então, que a criança aparentemente está ouvindo, mas ele não é tão eficiente. E, ao mesmo tempo, também ele diz assim para os pais, olha, parece que tem uma alteração, mas precisa fazer daí depois, mais para frente, fazer o BERA, que é um outro exame mais sofisticado para diagnosticar a surdez. E muitas vezes a família não vai atrás, ou, enfim, por N situações, acaba não retornando, às vezes, para pegar o resultado do teste da orelhinha também, porque não sai junto, né? Ele faz e depois a família tem que voltar para pegar o resultado. Então, ainda a gente tem um problema de diagnóstico e a gente tem um diagnóstico tardio ainda da surdez. Muito bom, Vanessa. Deixa eu pegar a próxima aqui. As meninas estão colando aqui na página para me ajudar. A Mari está fazendo um trabalho de copia e cola e está me ajudando. Mari, obrigado, viu? A Elisângela. Posso, claro. Antes, você está organizando, como você está organizando, né, as questões, eu coloquei lá no chat, né, muitos cursistas estavam perguntando sobre a falta do intérprete, né, na nossa live.
Então, assim, na verdade, a gente tinha uma intenção de colocar o intérprete, né, os intérpretes, não só nessa, mas em todas as lives, não é porque a gente está falando de surdez que exclusivamente a gente teria que ter intérprete nessa live, a gente teria que ter em todas as outras, né? Mas, infelizmente, a gente tem uma demanda, acho que a Vanessa pode até falar mais aqui, né? Como o Nassim comentou, a gente tem 4 professores surdos na UFSCar, além dos alunos, né, tanto da pós-graduação quanto da graduação, e a demanda pelos intérpretes está sendo gigantesca nesse momento do ensino remoto, né? Então, infelizmente, a gente não conseguiu, né, intérprete para todas as lives, e aí a gente achou também que seria muito inconveniente a gente ter só um intérprete nessa live, né? Porque a gente teria que ter em todas. E não só a questão do intérprete de Libras, mas também, se a gente pensar que a gente faz a live e a gente usa os slides, a gente também teria que ter um audiodescritor, um profissional de audiodescrição. Então, a questão da acessibilidade é algo bastante complexo, que a gente, apesar de trabalhar dentro da área da educação especial, ter essa consciência da necessidade, a gente sabe que não é tão simples assim, né? Primeiro, a garantia dos profissionais, né, para trabalhar junto com a gente nesse campo, não só a questão dos intérpretes de Libras, mas também os profissionais de audiodescrição, tá? Então, não é uma justificativa, mas né, dessa demanda gigantesca que hoje a gente está tendo via, né, por conta do nosso ENP aí, do nosso ensino não presencial emergencial. E também, né, Dri, a gente tem, assim, humanamente, mesmo que a gente tivesse mais 4, 5 intérpretes trabalhando, a gente tem hoje 6 intérpretes concursados na federal, mas ainda assim é uma equipe pequena, porque a gente tem, assim, teoricamente, né, a gente deveria ter acessibilidade em qualquer coisa que está circulando na internet, né, tudo deveria ter língua de sinais, só que é muito complicado. Então, claro, a gente tem que aumentar a quantidade de profissionais, e isso gera custo tem que ter liberação de vaga, enfim, é todo um processo para contratar mais profissional. O que a gente tem feito infelizmente, saber quais são os interesses dos professores surdos em termos de formação para acessibilizar. Não é o ideal, mas é o que a gente está conseguindo fazer. E no caso, né, nesse caso, a gente tem que entrar em contato. Os alunos, como essa live ela é prioridade para os alunos, tem aluno surdo, a gente vai ter que criar toda a acessibilidade, né? Mas não é o ideal. O ideal é que a gente chegue no mundo em que a gente tenha todo acessibilizado. Só que isso gera custo, e gerando custo, a gente tem que ter um orçamento para isso, e não é tão simples assim o orçamento da acessibilidade nas universidades públicas, né? Então, ainda que a gente trabalhe na educação especial e que a gente lute pela acessibilidade, né, esse projeto, eu vejo como um projeto, assim, é um projeto que a universidade está encaminhando para as escolas, e a gente está fazendo com muito pouco, né? Se perguntassem, a gente tem recurso para fazer o projeto? Não, a gente está fazendo porque a gente tem voluntários que tomam a frente, porque tem professor que está fazendo pesquisa, mas é isso, né? A gente acaba criando um espaço, e fazer acessibilidade não é simples, né, Dri? É bem complicado. E lembrar, gente, que eles são funcionários, eles têm um período de trabalho durante o dia, né? Quer dizer, esse horário é que a gente ama vocês e o curso, mas, né, a gente está aqui de voluntariado, de boa vontade, a gente não recebe nada para fazer isso que a gente está fazendo agora, mas a gente acha que, como a gente preza pela boa formação de vocês, aqui estamos nós. Agora, obrigar ou exigir que outras pessoas nos acompanhem, nesse caso, enfim, é uma outra situação que pode ser complicada, né? Mas que, teoricamente, a gente espera um dia romper com isso, né? Que a universidade tenha muito mais servidores, enfim, né? Que a gente tenha, mas isso é algo que a gente tem discutido no nosso próprio departamento, porque a gente tem 4 professores surdos que demandam, a gente tem alunos surdos no TIUSP, a gente tem aluno surdo, então a gente tem, um desafio bem grande, né? Isso, perfeito. Bom, vamos à próxima pergunta aqui, Elisângela Mercado, ela primeiro parabeniza o trabalho, chama de magnífico. Aí ela disse que gostaria de saber um pouco mais sobre a proposta das escolas bilíngues, como é o PPP, estou imaginando que é o projeto pedagógico, e os profissionais de apoio. Não sei se você consegue responder isso resumidamente.
Vou tentar não alongar, mas é assim, a gente tem, quando as escolas têm programa bilíngue... Ih, perdemos a Vanessa. Travou. Problemas da internet. Acho que ela está tentando voltar já, gente. Acho que logo ela está de volta. Eu acho que a pergunta Pessoal, era não muito sei difícil. Não sei se vocês viram, mas eu coloquei lá no chat o endereço do curso TILSP, aonde estão os vídeos do projeto Casa Libras. Né? Não sei se vocês conseguiram, porque aquele chat passa tão rapidinho, né? Mas está lá, viu, gente? Gente, enquanto a Vanessa não volta, eu vou me dar o luxo de responder uma pergunta que talvez eu consiga responder, que a Joelma pergunta se a criança ou adolescente com autismo que não fala é surdo ou a ausência da fala é característica do autismo. Você pode ter a criança com autismo surda e não falar porque é surda, mas não quer dizer que toda criança com autismo que não fala é surda, né? Então, não tem uma relação de causalidade aí, não. Pessoas com autismo não falam por outras razões, do ponto de vista que eu trabalho, é por razões ambientais mesmo, de não ter tido estimulação suficiente. Porque Gente, voltei. eu aproveitei que você saiu, estou respondendo uma outra pergunta aqui que eu acho que eu consigo responder e já voltamos para a tua, pode ser? Tá, Só para a pode. gente não ficar em silêncio aqui. Então, é mais nesse sentido, mas não há nenhuma relação direta entre uma criança com autismo não falar porque é surda, ou coisas desse tipo, tá certo? Há outras questões envolvidas aí. Eu acho que até a professora, viu, assim, só para complementar, acho que até a professora Vanessa falou, né, a questão da língua de sinais, ela não é exclusiva do surdo, né, porque ela é uma linguagem visual gestual. E a gente vê que, por exemplo, nos Estados Unidos, a gente tem, por exemplo, alunos com síndrome de Down, por conta da dificuldade da fala articulada, eles acabam usando também a questão gestual, né, para facilitar, enfim, dar acesso à comunicação. Aqui no Brasil não é tão comum, né, mas eles acabam usando a língua de sinais para se comunicar, né, também. Bem lembrado, Dri. Isso é uma coisa que eu sempre falo nas minhas disciplinas, e quando a gente vai procurar artigo, principalmente sobre comunicação alternativa e autismo, no Brasil existe uma tendência, uma tradição de se usar a comunicação alternativa como troca de figuras, né? O PEX adaptado, enfim. E pouco se estuda no Brasil, ou se tenta usar a língua de sinais, no caso da pessoa com autismo que não produz fala, né? Então, essa é uma área interessante, principalmente porque, como a Vanessa é uma excelente representante aí, a gente tem uma comunidade que usa a língua de sinais muito grande no Brasil. Então, você consegue participar de uma comunidade. Agora, pessoas que usam troca de figuras a coisa é muito restrita, né? Então, é difícil você compartilhar essas coisas com outras pessoas, enfim. A gente Joia, tem então, aqui na escola bilíngue aqui de São Carlos, a gente tem um caso de uma criança surda que está na sala bilíngue, porque ela tem um problema na parte motora, na articulação motora da fala mesmo. E aí, essa criança não estava, por mais, ela escuta, mas ela não estava se alfabetizando, porque a interação, ela não conseguia produzir, e isso estava desestimulando, e aí ela aprendeu língua de sinais, está na escola, na sala bilíngue agora, e está indo super bem, assim, e tá fazendo uso mesmo da língua de sinais para interação social. Então, é isso, a língua de sinais, ela é uma língua que ela pode ser usada, né? Então, a gente pode usar da língua de sinais em situações, a gente poderia fazer um evento só em língua de sinais, não precisa ter surdos para a gente falar em língua de sinais, mas ela é favorável para o surdo, né? A pergunta que tinham feito era sobre as escolas bilíngues, né? Como que é a organização das escolas bilíngues. Então, a gente tem municípios que têm programas bilíngues. O que eu estou chamando de programa bilíngue? Que tem salas com professores, que a gente chama de professores bilíngues, o pedagogo que tem uma sala, aí tem uma sala específica para alunos surdos. Alguns municípios fazem uso
fazem programas com sala multisseriadas, então, ao invés de ter uma sala de primeiro ano, uma sala de segundo ano, uma de terceiro com surdos só, opta por fazer... eu tenho que virar assim, né, para ficar mais fácil, peraí, para vocês, né, assim. Opta por fazer... tem a sala multisseriada, porque é uma defesa de que, para os professores, para os alunos surdos, ter mais surdos juntos é favorável e dá aula direto em língua de sinais. Então, o município que usa, que trabalha com esse programa, tem o profissional pedagogo bilíngue, que trabalha com salas, né, às vezes multisseriadas, então a gente tem alunos por agrupamento, primeiro a terceiro ano. Aqui em São Carlos é assim, a gente tem uma professora que dá aula para surdos que estão no primeiro, segundo e terceiro ano, então ela é por ciclo. E tem o agrupamento de quarto e quinto ano, que são anos que não tem reprova, então fecha por ciclo, né? Terceiro ano reprova, aí passaria para outro ciclo. Então, trabalha com essa proposta para ter sala multisseriada. Além desse profissional, quem mais trabalha? A gente tem o instrutor surdo, né? Porque esses professores, eles são eles não são concursados como professores bilíngues. Alguns municípios ainda não têm esse concurso específico. Então, faz uma designação. Professor que faz um processo interno, professor sabe língua de sinais. Aí trabalha, ele vai ter essa sala, fica com essa sala em língua de sinais, mas aí o conteúdo é feito nesse horário, não é contraturno, não é AEE, é sala de aula, mas a aula é ministrada em língua de sinais e só tem alunos surdos na sala, né? E aí a gente tem, então, o professor bilíngue. Quando o professor bilíngue não é surdo, a gente tem o professor surdo, que ele trabalha em contraturno, não é AEE, a gente chama de oficinas de língua de sinais. Então, os alunos ficam para ter maior aquisição de língua de sinais, porque como tem aquisição tardia, eles precisam ter mais estímulo. Então, eles têm um horário, sei lá, estuda de manhã, nessa sala bilíngue, à tarde eles têm oficinas de Libras para estimular a língua de sinais. A gente tem intérprete de língua de sinais, porque disciplinas como arte, educação física e inglês são disciplinas em que, por exemplo, do primeiro ao quinto ano, os alunos surdos, eles estão nessa sala bilíngue, com o professor bilíngue, mas eles têm aulas com alunos ouvintes quando é professor especialista, não é o pedagogo. E aí tem intérprete de língua de sinais, então tem professor surdo, professor bilíngue, pedagogo, intérprete de língua de sinais. Essa é a equipe hoje que trabalha no programa bilíngue. Obrigado, Fã. Eu só quero abrir um parêntese aqui, vocês me desculpem. Alguém postou aqui no chat, estou imaginando que é sobre o nosso curso, né? Que essa pessoa pensa que o curso deveria ser mais prático, porque teoria já temos demais, né? Acho que falando do Alfadef. Não é a proposta do curso, para quem não né, esperava uma outra coisa. A questão de ser um curso prático, a gente entende que a prática vocês têm no dia a dia de vocês. Não tem como a gente simular a prática para 1.300 cursistas do Brasil inteiro. Isso é inviável. Numa condição normal, isso já seria inviável. Nessa condição de pandemia, é impossível a gente pensar isso, né? Agora, o que a gente pensa, o que a gente planejou é que, a partir de todas essas falas, mostrar as abordagens que a gente estuda, a forma que a gente entende esses conceitos todos, que isso serviria de bagagem suficiente para que vocês pensassem a prática depois. Né? Não adianta eu vir aqui e falar de autismo, a Tri falar de deficiente físico e a Van falar de surdez, e cada um dos 1.300 cursistas trazerem casos para a gente solucionar, né? Não é isso não funciona também. Então, não existe uma forma de ensinar prática. Prática, ela é feita no dia a dia de vocês. Aí, em cada caso que vocês tiverem, tendo uma boa formação teórica, né, que é isso que a gente apresenta para vocês, a gente espera, não dá para garantir, é óbvio, é um curso que, apesar de extenso, ele é à distância e ele tem a sua limitação. Mas a gente espera que vocês sejam capazes de implementar essa prática pelo menos de uma forma um pouco melhor do que já vinha sendo feito, tá, gente? Mas essa é a nossa expectativa. Se isso se concretiza, eu acho que é o tempo que vai dizer, e vocês é que tem que dizer isso para a gente, tá certo? Não sei se a Adri quer complementar. E eu acho que a ideia que a gente, né, que o curso teve
da maioria das disciplinas, da gente ter aquele plano de aula, né, o estudo de caso, a partir de um caso real, tem lá na escola de vocês, né, e trazer para o curso, né, a partir dos conteúdos que o curso trabalha com vocês, de vocês olharem para um aluno lá da escola de vocês, né, e trazer para um plano de aula, né, o que fazer com esse aluno, eu acho que é uma forma da gente trabalhar com essa prática, porque a gente acredita muito nesse contexto de formação em serviço. Vocês estão lá na escola e a busca, né, de alunos. Eu sei que, às vezes, o relato não tenho aluno com, por exemplo, autismo na minha escola, de repente, né? Mas, então, que a gente pensasse em como viabilizar um plano de aula, né, a partir dos conteúdos que vocês tiveram na disciplina, né, ou nas disciplinas. Então, essa ideia de troca, né, porque a gente só faz prática se tem uma troca entre vocês que estão lá na escola com a gente, né? Então, a tentativa, acho que foi essa, está sendo essa, né, assim. E lembrar que, inicialmente, gente, um último comentário só, porque hoje a noite é da Vanessa, né? A gente está atrapalhando aqui. A ideia inicial do curso, em todas as disciplinas, é que houvesse um estudo de caso não de escrever, né, de digitar, mas um estudo de caso de fazer alguma coisa de verdade e a gente poder discutir isso com vocês. Infelizmente, não foi possível, gente. Não tem como a gente garantir que todo mundo tem acesso, nesse momento, a uma criança em qualquer um dos níveis que a gente esteja apresentando para vocês. Então, tem sim uma limitação por conta da pandemia, mas de qualquer forma não era o objetivo do curso, tá certo? É diferente de eu ir na escola de cada um de vocês, e trabalhar junto, a prática, etc. Né? Então, enfim, a gente ainda tem expectativa de que vocês aproveitem bastante esse curso. Vanessa, vou voltar para as perguntas aqui. Só em relação ao que fala da teoria, né, assim, eu só queria complementar que, assim, na área, eu não conheço, embora eu tenha feito educação especial, eu fiquei muito mais ligada às questões da surdez, mas eu acho, assim, no campo da surdez que é fundamental o conhecimento teórico, né, porque eu vejo isso como fundamental, entender o que é uma comunidade de fala, os conceitos da língua de sinais, as diferenças entre surdos sinalizadores e surdos, né, por que alguns são oralizados, porque tudo isso ajuda, auxilia esse conhecimento teórico, né, e das pesquisas ajudam com que vocês possam pensar no dia a dia, mesmo que você não saiba a língua de sinais, mas o fato de vocês ter feito um curso e falar, olha, eu li lá que tem uma lei que fala que o aluno tem direito a ter intérprete de língua de sinais, isso muda a prática da escola. Olha, eu vi lá no decreto 5626, que está lá no texto que eu li da disciplina, e que fala que as escolas têm que fazer ações bilíngues, porque tem que ter libras e português. Então, por mais que esse professor, em que está no dia a dia, ele sabe das limitações, quando ele se instrumentaliza de uma teoria, ele reforça, ele consegue mudar algumas práticas do dia a dia, né? Então, não dá para a gente cindir, às vezes eu sei porque eu fui professora de escola, e aí eu ficava com essa coisa, vinha gente da universidade, eu já fazia pesquisa, falava, mas você não sabe o que está acontecendo aqui na minha sala de aula, você manda eu fazer isso e não dá certo, essa pesquisa não aplica, né, e aí a gente vai vendo que não tem distanciamento, a pesquisa e a prática, ela tem que estar junto, né, então a gente que está fazendo pesquisa, as pesquisas que não estão vinculadas com a prática, elas não vão se solidificar, né? Então, o bom pesquisador é aquele que, de algum modo, as pesquisas que ele está desenvolvendo, ele está fazendo prática, ele vai na escola, e aí a gente pode, né, o que a gente espera, e pelo menos isso eu posso falar da universidade hoje que eu trabalho, e do grupo do PPGS, que os professores que fazem pesquisa que estão dando aula nesse curso, todos têm uma vinculação com atividades de extensão, estão relacionados com escola, estão relacionados com professor, então a gente não está falando distanciado de uma realidade da qual a gente conhece que vocês vivem. E é claro que daí a prática do dia a dia de vocês a gente nunca vai saber, né? E aí por isso que a gente precisa que vocês partilhem, que vocês coloquem no fórum, né? Olha, estamos vivendo isso, como que a gente pode tentar resolver, né? E aí a gente está aqui, enquanto professor da disciplina, para pensar com vocês caminhos, né? E a gente tem um trabalho nos bastidores, né? De selecionar o que é uma boa leitura, o que é um bom vídeo, de pensar em cada uma das aulas que a gente tem que dar. Então, não
E além dessa questão da pesquisa, né, Van, a gente faz diversos projetos de extensão, né, em que a gente alcança esse aluno, essa aluna, na sala de aula, na instituição, no hospital, junto com os professores, com as professoras. Então, é exatamente isso que você falou. Bom, tem uma próxima pergunta aqui, ó. O que há sobre a obrigatoriedade em relação à língua de sinais para a escola e os municípios? Então, a gente tem, né, o primeiro movimento da língua brasileira de sinais, então, não é universal, tá, gente? Vocês viram isso no texto, né? Não é universal, então, cada país tem uma língua de sinais, a gente tem dialetos na língua de sinais, no Brasil a gente tem variações, como a gente tem variações no português, né, de falares. Então, antes da gente ter o reconhecimento federal, né, da língua de sinais, pelo decreto que a gente fala que é o decreto da vida dos surdos, que é o decreto 5626, guardem esse número, decreto 5626/05, de 2005. Esse decreto regularizou a língua de sinais, que ela foi reconhecida em 2002, não, que a gente chama de Lei de Libras, federal. Então, só que assim, é muito complexo isso, mas uma lei, ela não tem poder de execução. Ela tem determinadas limitações. Para ela acontecer, para que a lei seja validada, eu preciso ter um decreto que regulamente a lei. É louco, mas é assim que funciona. Então, eu tenho uma lei em 2002, que ela foi regulamentada em 2005, que é pelo decreto 5626. E nesse decreto fala lá quais são as ações, né, que a escola, qual é o compromisso da escola no oferecimento de educação bilíngue para surdos. Porque a Libras foi reconhecido como meio de comunicação e expressão, então quer dizer que as pessoas surdas que usam da língua de sinais para se comunicar, elas têm o direito de se comunicar em âmbito social, não só na escola, mas a escola também. E aí o decreto vai dizendo qual é a formação desse professor que trabalha com surdo, como que a escola, qual é o tempo que a escola tem que ter língua de sinais, como que é. Então, esse decreto, ele vai criando períodos, tempos e como que é esse processo de regulamentação dessa língua, tá? Então, é essa lei. Alguns municípios, antes do decreto, que é um decreto federal, a gente teve uma lei que reconheceu a língua em nível municipal. Então, tem portarias e legislações que falam dos seus municípios. A gente tem município como São Paulo, por exemplo, que ele tem uma portaria que defende que não pode ter, que tem que ter educação bilíngue em todas as escolas. É meio contraditório, porque o decreto já diz, um decreto federal, se ele é federal, então todos os âmbitos, estaduais e municipais, têm que produzir, tem que fazer essa educação bilíngue. Só que ainda assim a gente tem municípios que não estão em favor, não estão andando na mesma direção do decreto, e aí a gente tem um movimento municipal de legislar sobre o seu município, tá? Mas só o decreto federal, ele já é garantia, tá? De que o município tenha responsabilidade de oferecimento de uma educação bilíngue para surdos. Eu lembro de alguma coisa, Vanessa, eu me afastei um pouco da área da surdez, né, apesar de ter estudado um pouco lá no começo do meu doutorado, de que havia uma lei que obrigava todos os estabelecimentos, né, principalmente assim, os de saúde, prefeitura, planos de saúde, hospitais, etc., além de que programas de TV todos tinham que ter janela de Libras. Eu não sei se essa lei foi revogada, se as pessoas simplesmente não conseguiram atendê-la. Você tem alguma informação sobre isso? A lei de acessibilidade fala disso, e depois o decreto também, 5626. Só que o que acontece? Tem que ser, não é assim, em todos os lugares tem que ter um servidor, né? Uma ocupação, alguém que faça a língua de sinais. A gente tem alguns lugares que já estão atendendo, mas isso não está, como é uma lei federal, os municípios dizem assim, eu não tenho que responder. Alguns municípios falam, daí você tem que entrar com uma ação para dizer, olha, não, é uma lei federal, então o município tem que fazer isso. São Carlos, por exemplo, tem uma lei municipal agora, que fala de que os órgãos públicos, todos os órgãos públicos têm que ter intérprete. Aí são todos os órgãos públicos. Então, o surdo foi atendido no SAMU,
ele tem que ter a sinalização, tem que ter um intérprete diferente, por exemplo, se ele chegar numa Unimed, que é privado, né? Daí teria que ser algo, por exemplo, público. A mesma coisa acontece, daí também em termos assim de como que entende a leitura. Por exemplo, a Ancine já regularizou, os surdos têm direito a ver os filmes brasileiros, os filmes que passam no cinema tem que ter tradução em língua de sinais, tem que ter janela em língua de sinais. Só que é assim, o filme tem que ter uma versão acessível. E essa versão acessível, ela fica em posse da Ancine. Então, teoricamente, ele está lá na Ancine. Mas aí o sujeito tem que pedir a disponibilização, aí o cinema, em um dia, ele vai dizer, olha, nesse dia eu vou pedir o vídeo, eu vou passar esse vídeo acessível. Então, não é assim, tá lá e vai ter que ter. Tem uma versão, por quê? Porque pode ter gente que fala, eu não quero assistir um filme que tem uma janela em língua de sinais. Então, eles priorizam, eles tiram a acessibilidade para não incomodar o público dito normal, né? Então, você não vai ver um filme com audiodescrição, mas tem que ter uma versão. E aí, a pessoa tem que pedir e a sala do cinema tem que disponibilizar, enfim, não é tão tranquilo. Mas é legal, é direito. É como se fosse algo assim, eu tenho o direito, mas você não tem o dever, né? Então, as coisas têm que se arranjar. A próxima pergunta aqui. Alguém pergunta se pode usar e compartilhar os vídeos do Casa Libras. Não sei como é que é o domínio público disso, Vanessa. Tá todo liberado. Pode já tá do YouTube, que tá. Eu coloquei aqui, ó, no nosso privado, o link do YouTube, onde vocês acham todas as postagens. Todos os vídeos que estão no YouTube do Audiovisual TIUSP, eles estão liberados pode ser pendurado numa plataforma de escola, pode ser usado em uma aula, ele já está com liberação para uso. Acho que a Adri postou lá no chat, né, Adri? Eu postei, deve ficar lá no meio. Obrigado, Adri. A Claudineia pergunta como podemos trabalhar com crianças surdas em creche, por exemplo, uma criança com 3 anos? Bom, a primeira coisa, assim, é trabalhar a língua de sinais com essa criança. Então, a gente precisa ter alguém que vá estabelecer uma comunicação com ela em língua de sinais, né? E aí, mas é algo sistematizado? Não é como a gente vai ensinar, eu vou aprender uma segunda língua, que eu vou lá e aprendo vocabulário dentro de um contexto semântico, não. Eu tenho que expor essa criança numa interação, assim como eu faço numa criança que está em desenvolvimento, uma criança ouvinte. Ela vai tendo interações em língua de sinais e vai se apropriando desse processo que é demorado. Não é uma coisa tão rápida, mas é mais rápido do que se a gente fosse ensinar uma língua oral, que daí sim a gente vai ter que ter uma sistematização, não é uma produção mais espontânea, porque tem a falta de audição e essa língua precisa da audição para ser processada, né? Então, é estímulo trabalhar com a língua de sinais com essa criança e priorizar materiais visuais, que a gente tem chamado, né? Então, materiais visuais não é uma imagenzinha só, né? Mas trabalhar com mídias mais complexas, que tenha uma composição de sentido que não demande a compreensão da língua oral, né? E aí, eu brinco, né, que a Cris Lacerda, que é professora ela é uma pesquisadora muito renomada na área da surdez, ela foi assessora da escola que eu trabalhava em Campinas, e ela falava assim pra gente, as crianças precisam de língua de sinais na veia, e é isso mesmo, é injeção de língua de sinais, e isso com certeza vai auxiliar o desenvolvimento dessa criança. Eu fico pensando, Van, num dos comentários que você fez agora, né, da questão da diferença da velocidade de aquisição da linguagem oral e da velocidade de aquisição da linguagem de sinais, certamente, né, você disse que certamente é diferente. Agora, eu fico pensando se isso é função das características de cada uma das línguas, né, da própria língua, ou se isso é uma característica do contexto de convivência da criança, né? A criança a gente vive numa comunidade ouvinte, então a criança ouvinte, ela tem acesso à oralidade o tempo todo, isso é onipresente, né? Televisão, música, pessoas conversando. A criança surda, ela tem momentos de contato com a língua de sinais. Então, eu acho que talvez seja mais isso
do que talvez a própria característica da língua, não sei. Sim, não. O que eu digo assim, que o processo vai ser mais longo, porque a criança fica na escola 5 horas. Então, ela vai estar já numa aquisição tardia, ela vê 5 horas em língua de sinais. Depois ela volta para casa dela, os pais não usam a TV, não tem, ela não vai falar com ninguém, então ela vai passar mais horários do seu dia sem usar a língua de sinais, então a exposição é muito menor, né? Agora, em relação à língua oral, numa criança que ela é exposta todo dia lá no treinamento de desenvolvimento de fala e a produção em língua de sinais, ela vai desenvolver a língua de sinais mais rápido. Por quê? Porque não há um impedimento dessa língua, né? Agora, em termos, assim, de desenvolvimento, se eu tenho uma criança surda, uma criança ouvinte de igual idade, eu tenho um ambiente que estimula o desenvolvimento dessa língua, favorável ao desenvolvimento dessa língua, do português para criança ouvinte, da Libras para criança surda, elas vão ter o mesmo desenvolvimento nessas línguas, porque daí eu tenho um ambiente, né, eu tenho um interlocutor em potencial que vai favorecer o desenvolvimento linguístico, né? Então, é isso, o problema, o atraso aí se dá pela falta de qualidade mesmo de exposição a essa língua pelas crianças surdas. Né? E aí é um aspecto importante, a criança surda é filha de pais surdos e a criança surda é filha de pais ouvintes, né? Eu acho que uma criança surda filha de pais surdos, ela não vai ter. Ela chega na escola lá com 5 anos, no mesmo desenvolvimento de linguagem de uma criança ouvinte, filha de pais ouvintes. Então, ela consegue conversar coisas sobre o mundo, ela te fala o que ela está sentindo, o que ela não está sentindo, ela já tem uma comunicação estabelecida. Aí a gente vai falar de escola, a gente vai trabalhar com conteúdos escolares. Agora, quando a gente pega uma criança surda, filha de pais ouvintes, que não sabe a língua de sinais, a escola passa a ter uma outra função dessa criança, que não é ensinar os conteúdos escolares que a gente está que é o conteúdo sistematizado da escola, mas é desenvolver língua. E aí os professores começam a patinar, porque eles não têm isso na formação. Ninguém trabalha no curso de pedagogia falar como que a gente vai desenvolver língua com criança, porque isso, a criança começa a fazer esse processo natural com seus pais. A escola vai se apropriando desse processo, né? Ela não vai trabalhar. E aí, assim, a exposição natural. Eu vou falando com a criança de 3 anos, ela está em potencial, ela vai desenvolvendo língua. Ninguém fica discutindo como que eu ensino língua para tal criança que chegou numa escola com 6 anos sem uma comunicação. Então, no caso da surdez, a gente tem essas questões para a escola pensar, né? Que é difícil. É o famoso já vem de casa, né? Mas nem sempre isso acontece. Não. Glaucia, acho que é Glaucia, ela pergunta, eu vou tentar fazer a pergunta dela aqui, ela diz que como se dá o processo de alfabetização do surdo, sendo que ele não tem acesso, ou enfim, à consciência fonológica, né? Não dá para usar a consciência fonológica no processo de alfabetização. Então, como que isso se dá, no caso dos surdos? É bem complicado a gente falar, o termo alfabetização, a gente é muito discutido no campo da surdez, porque quando a gente fala em alfabetização, os estudos vão dizer que há uma diferença entre alfabetizar e letrar, por exemplo. Alfabetizar é o processo de codificação e decodificação do sistema de escrita. Então, a gente tem pessoas que estão alfabetizadas, que conhecem o sistema, então ela olha, sabe o que é o A, o que é o B, o que é o C, mas não é letrada, não tem uma leitura em uso social, uma função social da escrita, né? Os surdos, eles não passam por esse processo de alfabetização tal qual os estudos mostram, que é a relação de codificação e decodificação. Eles não vão fazer isso. Por quê? Porque eles não vão criar um sistema, esse processo de transcrição. A gente faz uma transcrição fonológica para a escrita. Eles não vão criar essa relação sonora. O que eles vão passar é para um processo de letramento, que é uma apropriação da palavra toda, então eles vão construir uma memorização de palavra toda e criar o sentido dessa palavra. Então, o processo de ensino do português para surdos é o que a gente chama, é um processo de segunda língua, ou alguns estudos mais novos têm chamado de ensino de língua adicional. Então, assim, eu tenho uma língua, a gente tem, eu particularmente tenho discutido as questões de primeira e segunda língua, porque na linguística, primeira e segunda língua significa, assim, o que eu aprendi numericamente, primeiro e o que é segundo. Não necessariamente a criança surda aprende a língua de sinais como primeira língua, e ela não é defendida como primeira língua porque ela é a mais importante, é a primeira porque ela veio primeiro, porque ela veio da relação materna,
né? Então, às vezes, a língua de sinais, ela vem depois. A criança tem um processo, uma relação com o português oral, ela entende algumas coisas no português, mas ela aprende a língua de sinais depois. Só que essa língua de sinais, ela tem um processo mais significativo para a criança. Então, eu tenho chamado nos meus estudos mais atuais de língua matriz e língua adicional. Aquilo que matricia ou que constitui esse sujeito, que é uma língua que, efetivamente, ele vai criar uma relação significativa para si, por isso que ele vai ter mais conforto dessa língua, e uma língua adicional, que é, a partir dessa língua matriz, como que eu correlaciono o conhecimento de uma outra língua. Então, o português para o surdo, ele entra como uma língua adicional. E aí, essa língua adicional, se eu tenho essa língua primeira ou essa língua matriz trabalhada, é mais fácil eu conseguir criar uma correlação, ou o que a gente chama de um ensino contrastivo. Eu preciso trabalhar com a língua de sinais para produzir sentido no português. E aí, por isso que a gente chama de contraste. É livre português na medida em que eu cresço na língua de sinais, eu tenho mais elementos simbólicos para poder correlacionar com o português, né? Então, assim, eu não vou conseguir falar para você todinho como a gente faz um processo de alfabetização, um processo de ensino, porque demandaria um curso mesmo, a gente discutir, aprofundar que estratégias eu poderia usar, né, mas o que eu posso dizer que é fundamental é pensar que não é a mesma relação que acontece com a criança ouvinte. Eu preciso ativar outros sentidos dessa criança para ela entender e compreender o português, né, e que ele vai perpassar do sentido. Então, eu não vou trabalhar com o que a gente chama com a palavra em si, mas, né, ou com a decodificação fonológica para a criança fazer uma relação, B com A. Eu vou olhar baleia, é a palavra toda, a partir da palavra toda, eu vou construir atividades de memorização dessa palavra toda para a criança construir uma relação de sentido com a palavra, né? E por isso que é diferente do processo que é feito com a alfabetização. Ninguém trabalha, a gente não aprende pela palavra toda, a gente aprende por partes, né? Então, por isso que nem dá para a gente avaliar o mesmo sistema que a gente métrica de desenvolvimento de alfabetização de crianças ouvintes para surdos. Usar lá as fases da Emília Ferreiro. Se a criança é silábica, se ela é pré-silábica, silábica, silábica, alfabética. A criança surda, se você fizer uma avaliação, uma sondagem com a criança hoje, daqui a um ano, você vai achar que ela é pré-silábica, porque ela não está fazendo relação sonora, e ela não vai fazer. Ela não vai passar por essas fases, tá? Então, por isso que a gente tem chamado de letramento para surdos e não alfabetização. Mas isso, assim, são concepções, tá? A gente pode até falar que a alfabetização ela é feita de um outro lugar, se a gente quiser manter a alfabetização, mas não é relação som-escrita, não é. Isso é uma coisa que eu estudo um pouco na minha área, Vanessa, a gente, né, por conta das recombinações de fonemas e morfemas, então, a criança que aprende a ler, por exemplo, boto e capa, na hora que você escreve boca, ela consegue ler, porque é baseado exatamente... Leitura lexical. No caso dos sinais, isso não tem como acontecer, né? No caso dos surdos, eles não vão fazer, por exemplo, assim, ó, o surdo jamais vai fazer por um processo de relação, sei lá, a criança está se alfabetizando, ela vai lá e escreve tomate e coloca o i no final. Porque a gente fala tomate, que quer dizer que ela está fazendo uma transcrição, né? Ela está fazendo uma transcrição fonológica, ela está usando a fala para apoio da escrita. E tudo bem, porque é importante a fala. Daí aí o professor fala, mas presta atenção, tomate, a gente está dando pistas para a criança auditiva para ela fazer a transcrição. Aí, quando a criança passa por esse processo fonológico, ela conhece a palavra toda e ela já tem um simbolismo, uma memória auditiva, ela não precisa mais usar o sistema fonológico. A gente tem duas vias de acesso ao sentido, ou pela via fonológica ou pela lexical. Só que a gente começa pela fonológica e passa para a lexical, quando a gente tem um aprofundamento. A criança surda só vai pela lexical. E aí a gente precisa criar estratégia para ensinar o português via lexical. E é isso que os cursos de pedagogia não fazem. Por isso que a gente precisa da pedagogia bilíngue, porque é outro processo de ensino, né? Perfeito. Gente, eu acho que já são quase 9 horas, a gente tinha prometido até 8h30, a Vanessa topou aqui, as meninas ficaram até um pouquinho mais tarde. Eu sugiro que quem teve alguma pergunta que, infelizmente, não deu tempo de responder, que vocês utilizem os fóruns, aproveitem aí os tutores, as tutoras, eles
enfim, eles se comunicam com a gente para tirar dúvidas, então aproveitem lá as salas virtuais, o ambiente virtual, tá? Dúvida é sempre bom tirar, né, gente? Nada de guardar dúvida não, que vira uma bola de neve depois. Vanessa, não sei nem como te agradecer, tua fala sempre excelente, as respostas às perguntas sempre bastante complexas e completas. Muito obrigado, agradecer Clarissa, Mariana e Adriana por ficarem com a gente aqui também, ajudarem sempre a organizar tudo. Agradeço aí, eu vi que chegou a 330, 340 pessoas ao mesmo tempo, provavelmente teve mais gente, né, porque alguns entram, saem, voltam, enfim. É isso aí, mais um evento que a gente conseguiu cumprir, na minha modesta opinião, elogiando a Vanessa com excelência. E logo a gente vai tentar mais alguma, tá bom, gente? A gente está em contato aí com outras pessoas e vamos que vamos. Obrigado a todo mundo. Meninas, sempre ótimo estar com vocês. Até a próxima, gente. Valeu. Até mais, gente. Tchau.